Ser mãe é fazer o melhor para quem depende de ti, sem rótulos, sem estereótipos. Mães se submetem ao amor próprio e se entregam pelo próximo. Simbolizam a imensidão e a perspectiva para o amanhã, possibilidade de transformação e de nascer nova cidadã. São mulheres inquilinas, as mais divinas companheiras na Praça de Maio, na Argentina, Santas Mães Guerreiras. Simbolizam a história no mais sublime da luta popular. Guardiãs da memória para persistirem no caminhar. São mães de platina, são universais e primeiras. Na Praça de Maio, na Argentina, Santas Mães Guerreiras. Na década de 60 e 80, os países do Cone Sul, dos quais eram compostos pelos países Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai, todos eles sofreram alguns movimentos que originaram ditaduras militares. E hoje nós vamos falar sobre um país específico, a Argentina, e vamos ter uma curiosidade muito interessante para aprender sobre ele. Nesses países, principalmente na Argentina, eram aplicadas repressões, ou seja, violência, prisões arbitrárias, perseguições, torturas, entre muitas outras coisas bem cruéis. Isso tudo era aplicado para poder conter o avanço das ideologias que estavam ganhando muita força naquela época. Um bom exemplo era o comunismo. Tudo isso acontecia porque o governo queria impedir qualquer opinião que fosse contrária à dele. E eles lutavam com toda a força contra qualquer movimento que visasse reclamar ou falar mal ou então demonstrar a sua opinião contrária ao do governo vigente daquela época. O governo fazia desaparecer qualquer pessoa que fosse contra as suas ideologias, e aí foram registrados mais de 8.961 casos de pessoas desaparecidas, porque o governo começou a caçar todas as pessoas que estavam fazendo algum movimento que ia contra as suas ideologias. E aí eles torturavam e sumiu com essas pessoas literalmente do mapa. Foi nesse contexto que no dia 30 de abril de 1977, na Praça de Maio, o centro do poder estatal argentino, onde ficava a Casa Rosada, que mulheres organizaram um movimento em busca de um único propósito: encontrar os seus filhos desaparecidos. A pergunta que não quer calar: por que essas pessoas sumiram? Onde eles estavam? E eles iam voltar? Essas eram perguntas que as mulheres faziam às juntas militares. Elas iam a delegacias, elas iam nas frentes das prefeituras e ficavam desesperadas à procura de seus filhos. Essas respostas, elas não receberam. Outro símbolo eram que elas usavam lenços brancos em suas cabeças para poderem se identificar e assim reconhecerem qual das mulheres faziam parte também do movimento. Às 3h30 de todas as quintas-feiras, elas marchavam em círculos no sentido anti-horário em busca de seus filhos. Isso era uma forma de manifestação encontrada por elas, uma vez que não podiam se reunir em grupos, pois as manifestações contra o governo eram proibidas. Antes de ocuparem a praça, as mães se encontravam em delegacias, cafés, igrejas e outros locais. Esses encontros construíam um sentimento mútuo de estar em busca por um mesmo objetivo: o paradeiro daqueles que foram sugados pelos militares. Com o tempo, o grupo foi crescendo em diversas cidades da Argentina, para além de Buenos Aires. Isso faz com que se criassem uma rede de madres pelo país. O que unia essas mulheres era o sentimento de estarem na luta pelos seus filhos e filhas desaparecidos. É muito interessante que esse movimento existe até os dias de hoje. Hoje ele é ramificado pelo movimento chamado As Avós da Praça de Maio, que são mulheres que buscam as famílias de crianças que tiveram seus pais desaparecidos.
No caso, muitas mães foram desaparecidas na época da ditadura e deixaram seus filhos sozinhos. Então, essas avós, elas, através de exames de DNA e de um grande banco de dados que elas procuram famílias e parentes dessas crianças. Então, como elas têm um banco de dados todo completo de quem desapareceu naquela época, elas fazem uma grande pesquisa, uma análise de exames de DNA para poder encontrar as mães de algumas pessoas que não sabem nada sobre essa família, e aí elas podem procurar essas avós para poder acharem algum parente ou alguém que seja da sua família. Por muitos anos, ao longo dos anos, as mulheres continuaram fazendo esses protestos. Por mais de 40 anos, elas lutaram e buscavam achar o paradeiro de seus filhos. E ao passar dos governos, elas foram enfrentando dificuldades, foram passando por bastante lutas, mas o movimento só foi crescendo. E a gente pode ver através de imagens e pesquisas que elas começaram a juntar centenas de mulheres e muitas pessoas se juntaram à causa delas. E elas começaram a fazer protestos gigantescos com muitos cartazes, muitos barulhos e todas com um lenço branco na cabeça.